crianças, vamos começar a nossa correção de matemática nas páginas 53 a 57. Aí nós temos faces, arestas e vértices, não é isso? Como já vimos no vídeo de orientação, e vamos para a questão. Questão 1, ele pede para você observar essa construção e dizer qual sólido geométrico ela lembra. Então, vamos ver se você acertou? O cubo. Quantas faces tem o sólido geométrico que essa construção lembra? Até dei a dica a vocês lá no vídeo de orientação. Essa daqui na frente, uma. A que fica por trás, duas. Essa da lateral, três. Aqui escondida, a outra lateral, quatro. Em cima, cinco. Embaixo, 6, então 6 faces. E quantas arestas? As arestas são as linhas de encontro entre as faces. E aí, você conseguiu contar 12 arestas? E quantos vértices, que são os pontinhos de encontro entre as arestas e as faces? 8 vértices, muito bem. Na letra B, essa construção lembra qual sólido geométrico? Vamos ver se você acertou? Pirâmide, muito bem. Quantas faces tem o sólido que essa construção lembra? Então, ó, até dei a dica, não foi? Aqui a base, ó, que tá lá embaixo, uma. Aqui na frente, duas. Aqui nessa lateral, três. Aqui na outra lateral, quatro. E aqui fica lá por trás, cinco. 5 faces. Muito bem. E quantas arestas? 8 arestas. E quantos vértices? 5 vértices. A segunda questão, também nós vimos detalhadamente. A construção ao lado é formada por blocos que lembram cubos. Todos os blocos dessa pilha estão visíveis. Letra A. Quantos blocos foram usados para formar a construção? Então, aí nós contamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver? 9 blocos. Quantas faces dos blocos é possível ver? No vídeo da orientação eu saio marcando, né, as faces aqui que dá pra gente ver. São visíveis 18 faces. E quantas faces de blocos não é possível ver? 36 faces, que são as que estão por trás e as que estão aqui, ó. Aqui entre um bloco e outro tem duas faces, a de baixo desse daqui e a de cima desse daqui. Então, nesse caso aí, 36 faces. Aqui nós temos comparando os sólidos geométricos e temos uma questão aí, ó. Contorne abaixo os objetos que lembram corpos redondos. Corpos redondos são aqueles que têm a característica de rolar. Então, vamos ver o que você circulou. A esfera, né? A bola, que é uma esfera. O chapéu de aniversário, né, que é um cone. Esse aqui, um cone de trânsito. E temos também, gente, esse aqui, ó, um cilindro. Mas esse aqui, gente, ó, também é para circular. Não saiu aqui na nossa animação, mas ele também circula. O cilindro é um corpo redondo, ele tem as características também de rolar. Prismas e pirâmides. Aprenderam muito aí sobre a diferença entre prismas e pirâmides? Então, nós vimos a base, não é isso? Aqui, a base é uma forma geométrica plana, o triângulo é aqui. Essa daqui é a forma geométrica, a base é o quadrado. Nessa daqui, pentágono e essa um hexágono. Então, vamos ver? Prisma de base quadrangular. Vamos para a letra B, viu, gente? Se liga aqui. Quantos vértices na base? 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Número de faces laterais. Só as faces laterais, ó. Uma aqui na frente, outra aqui desse lado, 2, outra aqui, 3, lá atrás, 4. Número de bases, 2. Vamos para outra. Prisma de base pentagonal. Quantos vértices na base? 5. Número de faces laterais? 5. Olha só. 1, 2, 3 com aquela que tá ali atrás, 4 com aquela que tá ali atrás, 5 com essa daqui na lateral que tá escondidinha. Então, 5 faces laterais e 2 bases. Vamos ver a letra D. Hexagonal, prisma de base hexagonal.
ele tem na base um hexágono, forma geométrica plana. E ele é um sólido geométrico, um poliedro. Número de vértices na base, 6. Número de faces nas laterais, 6. Número de bases, 2. Então, a gente percebeu aqui que os prismas, eles têm duas bases. O número de faces laterais, tá vendo aqui, ó? E temos também, não sei se vocês conseguiram perceber, que o número de vértices da base é o número de faces na lateral. Tá vendo? Ó, número de vértices na base, um número de faces na lateral. Outra coisa, vocês perceberam que a face dos poliedros, dos prismas, eles são retângulos, são retangulares. Ó, aqui é um retângulo, né? Aqui também as faces são retângulos, nesse daqui as faces são retângulos, então, ó, são todos retângulos. Pirâmides, vamos ver aí o que é que a gente consegue descobrir nas pirâmides. Pirâmide de base triangular, e aí nós já vimos, né, lá no vídeo de orientação, as explicações. Vamos ver pirâmide de base quadrangular. Por quê, Pro? Porque na base dela nós temos um quadrado, uma forma geométrica plana, quadrado, então é quadrangular. Vamos ver o número de vértices da base, se coincide, 4. Número de faces laterais, 4. Número de bases, 1. Então, as pirâmides, elas só têm uma base. Se tiver duas bases, é o quê? É um prisma. Vamos para a letra G. Nós temos aí uma pirâmide de base pentagonal. Vamos ver aqui o número de vértices. Vamos ver, ó, gente, 1, 2, 3, 4, 5. Esse pontinho aqui de encontro. Então, ó, 5. Número de faces laterais. A gente tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3 aqui visíveis. Lá por trás, ó, 4 e aqui outras, 5. Então, 5 faces laterais. Número de bases, 1. Vamos ver a letra H, pirâmide de base hexagonal. Por quê? Porque a sua base é um hexágono, uma forma geométrica plana. E a pirâmide é um poliedro, ou seja, um sólido geométrico tridimensional. Número de vértices da base, 6. Coincidiu novamente, tá vendo? Se é um hexágono, ele vai ter 6 vértices. Vamos ver as faces? Vai ter que ter 6 faces. Quantas bases? 1. Quais características é possível identificar para diferenciar prismas e pirâmides? Nós vimos o que, gente? Nós vimos que os prismas têm 2 bases, as pirâmides, 1 base. Os prismas têm faces laterais quadrangulares, ou seja, retângulos, não é isso? E as pirâmides têm faces laterais triangulares, ou seja, triângulos. Qual característica é possível identificar em prismas e pirâmides em relação à quantidade de vértices da base e à quantidade de suas faces laterais? Ou seja, se eu tenho 3 vértices na base do prisma, eu vou ter 3 faces laterais. Se eu tenho 3 vértices na base de uma pirâmide, eu vou ter 3 faces laterais. Então, vamos ver aí, ó, a quantidade de faces laterais é igual ao número de vértices da base. Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces laterais desses prismas e dessas pirâmides? Nós vimos também lá na explicação, retângulos nos prismas e triângulos nas pirâmides. Quais poliedros representados abaixo podem ser chamados de prisma? Então, ó, gente, ele disse quais. Se ele disse quais, então tem mais de uma alternativa, tá? Então, nós temos aqui o paralelepípedo, é um prisma de base retangular, ó, tá vendo que aqui é um retângulo, já não é um quadrado. Nós temos aqui o prisma de base triangular. Olha, um triângulo na base dele. Segunda questão. Contorne os corpos redondos e marque com um X os poliedros.
Então, vamos ver aqui, vamos marcar um X em poliedros. Quem é esse poliedro, gente? É uma pirâmide de base hexagonal. Vamos ver aqui um cubo, um prisma de base triangular, um prisma de base pentagonal e um prisma de base uma pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular, prisma de base triangular. Vamos ver os corpos redondos. Nós temos a esfera, o cone e o cilindro. Escreva abaixo o nome dos sólidos geométricos representados na atividade 2, que são prismas. Então, vamos lá, aqui, ó, na atividade 2. Quem é prisma, gente? Esse aqui, triângulo de base hexagonal, triângulo de base pentagonal, cubo, pirâmide de... Perdão, gente, eu errei. Então, aqui nós temos a pirâmide de base hexagonal, o prisma de base pentagonal, o cubo, a pirâmide de base triangular e o prisma de base triangular. Vamos ver? Então, prismas, olha aí, conferindo as pirâmides. Olha, pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base triangular. E os corpos redondos, vou voltar lá, viu? Corpos redondos, quem é esse? Cilindro. Quem é esse? Esfera. E quem é esse? O cone. Vamos conferir as respostas. Tempo, você pode dar pause aí no seu vídeo até conferir a sua resposta. Quarta questão. Entre os poliedros representados a seguir, qual é o único? Então, lembrando aqui, ó, qual é o único? Então, ele só quer uma resposta. Que não é prisma. Vamos marcar um X. Somente essa daqui. É uma pirâmide de base hexagonal. Ela só tá de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, como vocês dizem. Então, gente, até a próxima aula. Eu espero que tenha colaborado aí com a aprendizagem de vocês, certo? Teve dúvida, errou a questão, volta o vídeo, dá pause, copia direitinho. Se tiver continuar com dúvida, liga para seu professor. Um abraço e até a próxima.